Fala pessoal, eu sou o professor Basílio e eu quero dar uma aula para vocês sobre Idade Média. E fica a pergunta, Idade Média é uma idade das trevas? Antes de qualquer coisa a gente precisa entender este termo. Para a gente estudar história, os historiadores, aqueles que estudam e pesquisam e escrevem a história, eles muitas vezes criam certos períodos para explicar muitos eventos que acontecem que têm alguma similaridade. Idade Média. Médio significa meio. Ué, mas a Idade Média estaria no meio do quê? Entre a chamada Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e o chamado Renascimento Cultural do século XV. Teoricamente, outro momento de racionalidade. Perceba só, eu falar que algo está no meio de dois momentos racionais é como se eu falasse a Idade Média não foi lá tão racional. Os homens do século XV falaram que estes 1000 anos entre a queda de Roma e o Renascimento foram um momento de trevas. Essa é uma visão carregada de preconceito. Aquelas pessoas lá na frente olharão para trás e falaram: esse período foi mau, esse período foi trevas. Essa é uma visão complicada, porque simplifica, porque limita 1000 anos de história. E em 1000 anos de história, muita coisa aconteceu. E é um pouco isso que eu quero conversar com vocês nesta aula. Sobre 3 formas diferentes de organização social e política que existiram nesta chamada Idade Média. E aí, ao final, a gente vai pensar junto. Trevas, luz, diversidade. Vamos lá. Esta chamada Idade Média começa quando o Império Romano, aquele império centralizado, aquele império que controlou todo o Mediterrâneo, começa a entrar em crise. A crise romana vem desde o século XIII, crise do escravismo, faltou escravizados, Roma começou a ter problemas internos. E para Roma tentar sobreviver, Roma vai se dividir entre Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, que ficava ali perto da Ásia, na atual cidade de Istambul, na Turquia. Pense em geografia, pense no mapa da Europa, Europa e Ásia estão ali lado a lado. Então o Império Romano tentou sobreviver por meio de uma cidade chamada Constantinopla. Roma cai, Constantinopla não. O Império Romano do Oriente permanece de pé e ele vai ter o nome de Império Bizantino. Os bizantinos então são os romanos, que não são tomados pelos povos bárbaros, pelos povos germânicos. O mundo oriental permanece de pé na cidade de Constantinopla. Então olha só, trevas, mas Roma está ali de pé naquela cidade. Além disso, quais as características do Império Bizantino? Lá se mantém a centralização política. Lá o imperador permanece com poder centralizado. E além disso, temos uma centralização não só política, mas também religiosa. Lá em Constantinopla, no Império Bizantino, a gente vai ter o chamado cesaropapismo. O que é isso? Ué, a junção de 2 palavras, a palavra César e a palavra Papa. É como se o poder político e o poder religioso estivessem juntos. E desta forma, a cidade de Constantinopla permanece de pé. E permanece como uma herdeira daquele mundo greco-romano, daquele mundo antigo. Então Constantinopla está de pé, mas nós vamos ter uma novidade muito importante. Surgindo no mundo árabe. Na região da Península Arábica, ali próximo à Ásia, nós vamos ter o surgimento da terceira religião monoteísta. Monoteísmo, aqueles que acreditam na existência de um só Deus. A primeira foi o judaísmo, foram os hebreus. A segunda foram os cristãos. E a terceira religião será o islamismo, com os povos árabes. Por volta do século VII, na Península Arábica, nós vamos ter o surgimento de um profeta. Um profeta que traz uma nova religião, o islamismo, que se aproxima, assimila determinadas características do judaísmo e do cristianismo. Graças ao islamismo, este profeta que se chama Maomé
consegue unificar diferentes povos da Península Arábica. Então olha que interessante, a religião vai ser um elemento de unidade entre aqueles povos. O islamismo então unifica a Península Arábica. O islamismo tem alguns princípios, tem alguns pilares. A crença em um só Deus, que se chama Alá, a crença no principal profeta, que se chama Maomé, um jejum no mês do Ramadã. E além disso, um princípio muito importante, não pode haver escravização e guerra entre povos que partilham do islamismo. Então olha que interessante, você tem uma unidade e esses povos não vão poder brigar entre si, escravizar-se mutuamente. Então, graças ao islamismo, estes árabes começam a se expandir, começam a fazer guerras de conquista. A guerra de expansão é chamada de jihad, uma guerra santa, uma guerra de expansão do islamismo. Mas é importante que se diga, os islâmicos, nessa expansão no século VIII, eles são profundamente tolerantes. Então eles se expandem quando eles conquistam determinada região, eles apresentam a sua religião, mas aquela população é livre para aderir ou não. É claro que se não aderisse, pagaria mais impostos, mas de certa forma os islâmicos eles são tolerantes com a diversidade. Tanto é que vão assimilar muitas características culturais dos gregos e dos romanos. É muito importante a gente ter essa perspectiva, porque o nosso mundo hoje, ele é profundamente preconceituoso e ele associa muitas vezes islamismo à intolerância. É importante a gente pensar que muitas vezes quando olhamos para o outro como intolerante, talvez o intolerante sejamos nós. O islamismo então se expande por todo o Mediterrâneo, se expande pelo norte da África, se expande pela Ásia e chega até mesmo à Europa. Os islâmicos tomam a Península Ibérica, atual território de Portugal e de Espanha. Então perceba que interessante, Império Bizantino em Constantinopla, Império Árabe Muçulmano em quase todo o Mediterrâneo. E vamos voltar à Europa Ocidental, nós temos o catolicismo se consolidando. O cristianismo já era uma religião muito forte em Roma, e quando os povos germânicos vêm para Roma, eles tomam o poder político, mas os cristãos começam a converter os povos germânicos. O que começa a acontecer na Europa Ocidental é um processo de fusão. Um processo de fusão da cultura romana com a cultura germânica. E o grande elemento de fusão, o grande elemento de interligação é a religião, é o catolicismo. Não por acaso. Talvez a maior herdeira do Império Romano seja a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha que interessante, então a Europa Ocidental está passando por um processo de transformação. Um processo de ruralização. Já não há mais na Europa Ocidental centralização política. Não tem mais um imperador que controla tudo. Pelo contrário, a Europa Ocidental vai ser marcada pela fragmentação política. O que vai trazer unidade a esta Europa será fundamentalmente o catolicismo. Olha só que interessante, diferentes formas de se organizar a vida, todas elas muito próximas da religiosidade. Seja o cristianismo bizantino, que vai dar origem à atual Igreja Ortodoxa, seja o islamismo, por meio dos povos árabes, ou seja o catolicismo na Europa Ocidental. Diferentes formas de se existir. Será que a gente pode chamar o diferente de trevas? Ou será que a gente precisa enxergar o diferente como uma possibilidade de existência? Ao invés de negar o que é diferente, por que a gente não procura aprender um mundo novo de possibilidades? Nesta aula vimos então este início de Idade Média, os impérios bizantinos, o Império Árabe Muçulmano e o que vai se consolidar como a Europa Católica. Agora vou dar um minutinho para vocês tirarem uma foto da lousa, um bom estudo e forte abraço!